Oi, turma! Vamos agora rever os conteúdos que vão cair na prova de ciências. Eu peço que vocês assistam esse vídeo prestando bastante atenção e assistam até o final, porque eu vou falar muita coisa importante. Se necessário, pausem o vídeo para poder anotar algumas coisas que vocês achem importante. Aqui estão os conteúdos que vão cair na prova de ciências. Se vocês quiserem pausar para anotar, vocês podem, mas eu já postei isso no Classroom também. Na página 143 fala sobre a rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz girando em torno do próprio eixo. Nós já vimos que o movimento de rotação é muito importante porque ele gera o ciclo dos dias e das noites. Conforme a Terra gira em torno do próprio eixo, algumas áreas vão sendo iluminadas pelo Sol, enquanto outras vão ficando na parte não iluminada, gerando esse ciclo de dias e noites. Nas páginas 145 e 146, fala sobre o movimento de translação, que é responsável por originar as estações do ano. Observem aqui esse GIF animado. Quando nós temos a Terra passando aqui pela área que a gente chama de solstício, que são essas áreas aqui, que ocorrem no final de dezembro e no final de junho, são as áreas em que vai ter maior diferença da iluminação nos hemisférios. No caso, aqui nos dias 21 ou 22 de junho, dependendo do ano, nós vamos ter o hemisfério norte com bastante iluminação, tendo o dia bem mais longo que a noite, enquanto que no hemisfério sul vai ter menos iluminação e a noite vai ser mais longa que o dia. Isso acontece por causa da inclinação da Terra junto com a translação. Se a gente observar a Terra, nós vamos ver que ela tem uma inclinação em relação ao Polo Norte e o Polo Sul, como vocês podem ver nesse globo. Ela não está assim bem retinha. E aí, por causa dessa inclinação, as áreas que ficam entre os trópicos, que são essas linhas imaginárias aqui, aqui é o Trópico de Câncer, aqui é o Trópico de Capricórnio. Entre os trópicos, temos a área que recebe mais iluminação do Sol ao longo de todo o ano, e que é a área que também vai ser mais quente. Aqui, nós temos aqui boa parte do continente africano fica nessa área tropical e também boa parte da América do Sul, inclusive o nosso Brasil. Aqui, ó, o Rio de Janeiro, nós estamos no estado do Rio, que fica numa área tropical. Então, é uma área onde as estações não são tão definidas, porque vai ter temperaturas mais quentes durante a maior parte do ano. Não vai ter invernos rigorosos. Já nas áreas que ficam entre os trópicos e os polos, nós vamos ter as 4 estações bem definidas, porque são áreas que vão ter mais diferença de iluminação nas várias épocas do ano, conforme a Terra gira. Fazendo de conta que essa luz aqui é a luz do Sol, quando a Terra se move de maneira que o hemisfério sul fique mais voltado para o Sol, nós vamos ter o verão do hemisfério sul e o inverno do hemisfério norte. E no dia de solstício, o dia vai ser muito longo no hemisfério sul, no solstício de verão, que geralmente é no dia 22 de dezembro. E no hemisfério norte é o solstício de inverno deles, que vai ser a noite bem mais longa que o dia. E essa diferença é mais sentida por quem mora nas áreas temperadas. Nos polos, nós vamos ter pouca luz e calor solar a maior parte do ano. O verão chega no máximo a 10 graus positivos e o inverno é bem rigoroso. E aí nós vamos ter 6 meses de verão e 6 meses de inverno, não formando 4 estações, mas apenas 2. No caso, a Antártida, que fica bem aqui embaixo, é uma área polar
e temos essa situação de 6 meses de verão e 6 meses de inverno. Só que agora, no mês de julho, nós estamos numa situação inversa. Agora é o hemisfério norte que está mais voltado para o sol. E aí, esses países do hemisfério norte estão no verão. Esse ano, o solstício aconteceu dia 21 de junho e foi solstício de verão no hemisfério norte, mas aqui no hemisfério sul foi solstício de inverno. Então, aqui no hemisfério sul, nós tivemos uma noite bem mais longa do que o dia, enquanto que no hemisfério norte, no dia 21 de junho, teve o dia mais longo que a noite. A gente não sentiu uma diferença muito grande, porque, como eu falei, o Rio de Janeiro ainda fica na área tropical. Então, a gente tem a diferença entre o dia e a noite menos marcada. Mas, ainda assim, o sol nasceu mais tarde e se pôs mais cedo. A diferença é pouca, mas ainda dá para sentir. Agora, no final de março e no final de setembro, nós temos situações em que a Terra recebe quantidades iguais de luz nos dois hemisférios, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração. Vai durar 12 horas. 12 horas de escuridão, 12 horas de claridade em cada hemisfério. Isso nas áreas tropicais e temperadas. Vai ser bem percebido. Que são, no caso, os equinócios. Os equinócios são os dias em que nós temos a mesma quantidade de luz nos dois hemisférios, com o dia e a noite durando 12 horas cada um. Nesse caso, nós vamos ter em março equinócio da primavera no hemisfério norte e equinócio do outono no hemisfério sul. E em setembro é o equinócio do outono no hemisfério norte e o equinócio da primavera no hemisfério sul. Aqui um desenho representando o mesmo que eu representei com o globo, né? A diferença de iluminação nas diferentes partes do globo. E aqui uma imagem representando a variação de luz solar nos solstícios e nos equinócios. Outra imagem representativa. Agora vamos para as páginas 148 e 149, que fala sobre as características da Lua. As características da Lua é importante vocês saberem, só não precisam estudar de novo as fases, porque eu já cobrei as fases da Lua na avaliação 1. Aí, fase da Lua só vai ter que estudar se alguém ficar de recuperação. Mas estudem para não precisar da recuperação. A superfície da Lua, ela tem uma característica muito marcante, que é a presença desse monte de crateras. Essas crateras acontecem porque a Lua não tem atmosfera, então ela não tem nenhuma proteção que impeça que meteoritos caiam nela. E aí tem muito impacto de meteorito na Lua. A água líquida não existe na Lua. A Lua só tem água em estado sólido misturado com as rochas. E é só em algumas áreas da Lua. Ou seja, tem gelo, mas não tem água líquida. As temperaturas na Lua são extremas devido à ausência de atmosfera, né? Nós já estudamos que a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta com menos variação. Só que na Lua não tem. Então, os dias na Lua são muito quentes, podendo chegar a 130 graus positivos. E a noite é muito frio, podendo chegar a 190 graus negativos. Essas temperaturas não são encontradas em nenhum lugar do planeta Terra. No planeta Terra, a gente não tem temperaturas iguais ou superiores a 100 graus em nenhum ambiente e nem iguais ou inferiores a 100 graus negativos. A temperatura na Terra varia entre menos 40 graus nas regiões mais frias e 54 graus positivos nas regiões mais quentes. Justamente porque a nossa atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta mais amena, facilitando a existência de vida.
A gravidade na Lua também é diferente, tem a gravidade bem menor, é 1/6 da gravidade terrestre, ou seja, a Terra tem 6 vezes mais gravidade do que a Lua. E por isso a Terra atrai muito mais os corpos do que a Lua. Por isso que quando a gente vê imagens de astronautas caminhando sobre a Lua, dá a impressão de que os movimentos deles são bem mais lentos. Quando eles saltam, por exemplo, justamente porque a gravidade está atraindo menos o corpo deles, então ao saltar, o astronauta demora um pouco mais a cair. E a Lua, por não ter atmosfera, também não vai ter ventos, não vai ter chuvas, nem nenhum outro fenômeno meteorológico. Por isso, as pegadas dos astronautas ainda estão presentes ali na Lua. Sem vento não tem erosão, e aí as pegadas permanecem, assim como as crateras também permanecem pelo mesmo motivo, não tem erosão para poder modificar muito aquele relevo de forma espontânea. A Lua, ela orbita em torno da Terra, porque, como eu já falei, a gravidade da Terra é bem maior, fazendo com que a Lua gire em torno da Terra e não o contrário. Quanto maior a gravidade de um astro, maior a tendência de que corpos celestes girem em torno dele. Nós temos na página 157 nós temos um texto que fala sobre o movimento orbital da Lua e que explica por que a Lua gira em torno da Terra, que é justamente pelo fato de a gravidade da Terra atrair a Lua, fazendo com que ela se mantenha orbitando. A Lua não vai colidir com a Terra porque a distância existente entre a Terra e a Lua impede isso. Mas essa distância também não é grande o bastante para que a Lua se afaste da Terra, mantendo esse movimento de órbita. E isso está relacionado a uma informação muito importante da página 158, que a força gravitacional aumenta quando a massa dos corpos é maior e a distância entre eles é menor. Não precisa decorar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula não cai na prova. Eu só botei para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona a força gravitacional. A força gravitacional está relacionada à massa dos corpos e a distância entre eles. Esse D aqui representa a distância e esse M1 é a massa de um dos corpos, M2 a massa do outro corpo. Quanto maior for a massa dos corpos envolvidos, maior vai ser a força de atração entre eles, ou seja, a força gravitacional. Porém, se a gente aumenta a distância, aí a força vai diminuir. Porque aqui na fórmula está sendo dividido pela distância. Então, se você tem uma distância maior, vai diminuindo a força gravitacional. Já distâncias mais curtas aumentam a força gravitacional. Por isso que eu falei que se a Lua estivesse muito perto da Terra, a força gravitacional ia ser muito forte, muito intensa, e a Lua ia ser tão atraída pela Terra que ia causar uma colisão. Porém, se a Lua estivesse muito afastada da Terra, aí a força gravitacional não seria suficiente para que houvesse uma atração entre os corpos, e aí a Lua se afastaria da Terra. Só que a Lua está na posição exata para que não aconteça nenhuma coisa nem outra. E sim a Lua ser atraída de maneira que ela fique orbitando em torno da Terra. Aqui uma ilustração para demonstrar aquilo que eu expliquei, né? A distância e a massa dos corpos influenciando na força gravitacional. E aqui tem uma lista de corpos do sistema solar e a gravidade de cada um deles. O Sol, ele vai ter a maior gravidade, até porque ele tem muito mais massa. Por isso que todo mundo gira em torno do Sol no nosso sistema solar. Agora, a Terra, ela tem esse valor aqui de gravidade. É gravidade suficiente para atrair o nosso satélite, que é a Lua.
Tem planetas que têm a gravidade menor, como é o caso de Mercúrio e de Vênus, que a gravidade é menor que a da Terra, até porque eles têm menos massa do que a Terra. Mas também nós temos planetas com a gravidade bem maior que a da Terra, como é o caso de Júpiter e Saturno, que são planetas muito maiores do que a Terra. Mas vocês não precisam decorar esses valores, não. É só para vocês entenderem como a gravidade varia no sistema solar, dependendo de qual astro está sendo considerado. E sempre os astros maiores vão ter gravidade maior. Quando eu digo maior, é maior em massa, não em volume. Embora muitas vezes o volume e a massa sejam meio que proporcionais. Nas páginas 164 e 165, fala a respeito dos foguetes e de como eles funcionam. Esse conteúdo não vai cair na prova, mas se vocês quiserem, vocês podem ler por curiosidade, até porque isso tem um pouco a ver com os conteúdos de gravidade. Já que o foguete, para poder funcionar, ele precisa primeiro vencer a gravidade da Terra. E para isso, eles têm vários estágios contendo grande quantidade de combustível, porque o foguete vai precisar de muito combustível para fornecer energia necessária para se afastar da Terra e conseguir sair da atmosfera terrestre e chegar em outros ambientes, como no espaço ou na Lua. Aqui uma ilustração mostrando que conforme o combustível vai sendo consumido, os estágios do foguete vão sendo descartados até para deixá-lo com menos massa e a viagem ser mais eficiente. Lembrando que quanto maior a massa de um corpo, mais ele será atraído pela força gravitacional. Agora, uma coisa que é muito importante de vocês saberem para a prova também é a corrida espacial, que ela tá nas páginas 160, 168 e 169. Eu não sei por que o livro não botou tudo junto, né? Botou assim, o conteúdo um pouco espalhado. Mas o que é importante vocês saberem disso? Saber o básico da história da conquista espacial e também saber em que isso contribuiu para a nossa vida. O primeiro satélite que foi lançado ao espaço foi lançado pela União Soviética, né? Que foi o Sputnik 1. Depois, os soviéticos conseguiram lançar o primeiro ser vivo ao espaço, que foi a cachorrinha Laika, que infelizmente morreu na viagem. Os soviéticos também tiveram a vitória de conseguir levar o primeiro ser humano ao espaço, que foi o Yuri Gagarin. Porém, os Estados Unidos foi quem conseguiu fazer o primeiro ser humano chegar na Lua. No caso, o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Vocês têm que ter um cuidado para não confundir o primeiro homem a pisar na Lua com o primeiro homem ao espaço. Foram pessoas diferentes e de países diferentes. Tem gente que confunde. O Yuri Gagarin, ele foi ao espaço, mas ele não chegou aí na Lua. Quem foi o primeiro a pisar na Lua foi o Neil Armstrong. Antes de chegarmos à Lua, os soviéticos também conseguiram mandar uma mulher para o espaço, que no caso foi a Valentina Tereshkova, desculpem. Foi a primeira mulher a chegar no espaço. Então, os soviéticos até que começaram muito bem na corrida espacial, mas na hora de chegar na Lua, os Estados Unidos conseguiram chegar primeiro. Mas tanto a tecnologia soviética quanto a tecnologia americana foi importante para nós, porque essas tecnologias desenvolvidas para ir ao espaço contribuíram bastante com muita coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia. Uma contribuição importante da corrida espacial foi justamente o estudo do espaço e dos astros.
Os satélites e naves enviados pelos soviéticos e também os enviados pelos americanos conseguiram muitas imagens do espaço e ajudaram também no desenvolvimento de satélites artificiais e telescópios espaciais que são usados hoje. Esse desenvolvimento todo tem base no que eles desenvolveram na época da corrida espacial. Isso foi importante para o nosso conhecimento de astronomia e também para nos enriquecer culturalmente. Vocês sabem que todo conhecimento enriquece culturalmente a humanidade. E quanto às utilidades práticas? Bom, aqui tem uma lista. Toda essa tecnologia desenvolvida na corrida espacial ajudou a desenvolver tecnologia para comunicação. Se hoje nós temos internet, por exemplo, foi algo que o desenvolvimento teve muito a ver com tecnologias desenvolvidas lá naquela época da corrida espacial. A criação de materiais e ferramentas que a gente adaptou para o cotidiano, como GPS, detector de fumaça, espumas para travesseiros. Esses travesseiros que são vendidos com espuma da NASA, aquela espuma realmente foi desenvolvida pela NASA, só que ela não teve tanta utilidade para a própria NASA. Não teve o resultado que a NASA queria, mas acabou servindo para desenvolver travesseiros confortáveis e que ajudam pessoas que tenham problemas na coluna. A invenção do aspirador de pó portátil sem fio também se deu durante a corrida espacial, além de lentes resistentes a arranhões, que são usadas em lentes de óculos, por exemplo. E também o desenvolvimento dos satélites artificiais e telescópio espacial, que eu já mencionei. Aqui alguns exemplos de satélites artificiais, que tem muitas aplicações. Os satélites artificiais têm aplicação para o funcionamento de GPS, funcionamento do sinal de internet, canais por assinatura, previsão meteorológica. E aqui uma foto do telescópio espacial Hubble. Agora vamos relembrar os conteúdos sobre o nosso sistema solar. Observem aqui essa imagem, se quiserem podem até pausar para poder olhar melhor. Aqui nós temos o Sol bem no centro. Como eu já falei, ele é o corpo de maior massa do sistema solar e com a gravidade mais forte. E aqui nós temos os planetas que orbitam em torno do Sol. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, com muitos asteroides aqui orbitando o Sol também. Além disso, existem cometas que orbitam o Sol. Vários cometas. Só que a órbita dos cometas é um pouco diferente das órbitas dos planetas. O nosso sistema solar tem 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. Os rochosos são aqueles mais perto do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gasosos são os mais afastados do Sol: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A maioria dos planetas do sistema solar tem seus satélites naturais, como é o caso da Terra, Marte, Júpiter e Saturno tem muitos. Urano tem alguns. Netuno. Uma observação é que Plutão já foi considerado um planeta do sistema solar. Tem muitos livros antigos e alguns sites desatualizados ainda colocam Plutão como sendo um planeta, mas atualmente ele é considerado um dos planetas anões. Isso porque o Plutão, assim como outros planetas anões, ele não tem... Ele não é o astro dominante da sua órbita. Ele tem o tamanho muito próximo do tamanho de seu satélite natural. E isso faz com que ele acabe tendo alguns comportamentos diferentes dos outros planetas. Além dele ter a massa muito menor do que a dos planetas. Com essas características, muitos cientistas defenderam a criação da categoria de planeta anão, onde nós temos incluído Plutão, Eris, Makemake, Ceres e Haumea. São 5 planetas anões.
Não precisa decorar o nome dos planetas anões todos, não. O importante é vocês entenderem a diferença. O planeta, ele sempre tem que ser o astro dominante na sua própria órbita, sendo bem maior do que os seus satélites, enquanto que os planetas anões têm tamanho próximo ao de seus próprios satélites naturais, não dominando a própria órbita. Isso é uma diferença muito importante. Outra coisa que é importante é vocês saberem diferenciar cometas, asteroides, meteoroides e meteoritos. O meteoroide é um fragmento de rocha ou um fragmento de cometa, né? Ele pode se originar da degradação de um asteroide ou de um cometa. E para ser um meteoroide, ele tem que vir em direção a outro astro, né? Tipo um meteoroide que esteja indo em direção à Terra e que pode colidir com ela. Muitos meteoroides, ao atravessar a atmosfera terrestre, vão se degradando, porque eles ficam incandescentes devido ao atrito entre ele e a atmosfera. Mas tem casos que o meteoroide é grande o bastante para que uma parte dele resista e chegue à Terra. Quando esse pedaço de rocha atinge a superfície da Terra, ele recebe o nome de meteorito. E o meteoro? O meteoro é o brilho que a gente observa no céu, também conhecido como estrela cadente. Estrela cadente é o mesmo que o meteoro. É esse brilho que a gente vê quando o meteoroide está caindo. O asteroide é um corpo celeste formado por rochas e metais que orbitam o Sol. Eu já mostrei para vocês um cinturão de asteroides que tem no nosso sistema solar. A maioria dos asteroides ficam ali, mas existem outros asteroides no sistema solar que não estão naquele cinturão. Já o cometa, ele é feito principalmente de gelo e poeira. E esse brilho que a gente vê atrás dele, que é a cauda, é formado por grãos de poeira que vão se separando e que refletem o Sol. Então, o cometa, ele tem esse brilho grande porque a poeira e o gelo que formam ele refletem o Sol. E aí a gente observa essa aparência que é muito bonita. Aqui tem a mesma explicação que eu dei, só que com outras palavras. Quem sentir necessidade pode pausar o vídeo para anotar. E para finalizar, eu vou dar algumas dicas de estudos para vocês. Eu recomendo muito que vocês tentem refazer os exercícios que eu passei e sem conferir a correção primeiro. Vocês refazem e depois conferem a correção para ver o que acertou, para poder ver o que vocês estão sabendo mais, onde estão tendo mais dificuldade. Isso ajuda muito a estudar. Também recomendo que vocês reassistam esse vídeo se acharem necessário, pausando e fazendo anotações, principalmente prestando atenção onde vocês veem que estão tendo mais dificuldade. E outra coisa que ajuda muito a estudar é vocês reescreverem no caderno informações que já viram que estão tendo dificuldade. Por exemplo, se você percebeu que tem dificuldade de lembrar as diferenças entre meteoro e meteorito, você pausa e anota. Reescreve no caderno. Se viu que está tendo dificuldade de lembrar a respeito da gravidade, da força gravitacional, você escreve no caderno também. E por hoje era só isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que todos se saiam bem nas avaliações.